aos poucos vai ruindo, porque ela tá destinando muitos recursos para uma área que não vai sustentar a economia russa. A guerra ela nunca é benéfica. Nunca. Em nenhuma situação. Por isso que eu sou a favor da paz. Eu gosto de analisar como os peões agem numa situação de conflito, para entender o comportamento humano, estratégico. Eu gosto da área de estratégia. Mas o que eu vejo é que não precisava ser esse altar de sacrifício. Não precisa. Mas olha só, deixa eu voltar para a questão do espaço, né? Quando você fala assim do Elon Musk, por exemplo, que tudo que ele faz é projetando a civilidade em Marte, né? Agora ele criou uma empresa de construção de casa que você levanta igual um Lego, assim, com um cabo de aço. A casa vai se abrindo assim, vai montando toda sozinha. Ele quer uma civilização em Marte. Agora, ele quer uma civilização em Marte por questões econômicas, né? Ele quer por questões militares, né? Junto com... Porque hoje ele tem um interesse econômico, mas o interesse econômico dele é oriundo todo do interesse militar, assim, vamos dizer, uma boa parte, relevante, né? Não, a Tesla é civil. A Tesla é sim. A SpaceX são satélites. Ele está distribuindo internet de graça para regiões muito remotas do mundo. Ele tem uma ideia social muito forte por trás dos trabalhos dele. Eu até te comentei, quando ele soube que ia mexer com guerra, ele falou, pá, não me coloca nessa. Será, cara? É porque agora, assim, eu escuto isso e eu já penso... eu já penso o seguinte, não é que não quero mexer com guerra, né? A questão é, ele tem uma agenda para cumprir, ele tem um interesse e ele fomentar ali, né, e facilitar um ataque ucraniano usando o Starlink, ele tá mexendo diretamente no interesse do Putin, né? E aí... Ele já mencionou que ele é a favor da Ucrânia. Ele não quer essa guerra, né? Ele já mencionou que ele... Enfim, ele vai ajudar a Ucrânia. Mas ele tá ajudando isso. Ele tá ajudando no social. Ele tá ajudando com a estrutura que ele tem. Foram 100 mil antenas... internet gratuita e, obviamente, isso, de alguma maneira, acaba esbarrando com o uso de operações militares, né? Mas, pelo que eu sei, ele não é a visão dele. Ele tem uma visão meio humanista do mundo. Mano, volta aqui a falar ali. Eu já não acredito muito nisso, né? Mas, enfim, aí a gente tem que entrar dentro da mente dele para saber exatamente o que... Mas, pelo que eu vejo o trabalho dele, a ideia de colonizar Marte, ele entende até que é um backup da humanidade. Ele fala, é um backup preciso. A Terra já passou por situações de extinção de massa, 5 vezes. Isso já foi provado. A cada 200 mil anos, cai um meteoro daqueles que realmente extingue 3/4 dos seres vivos da Terra, né? Então, existe um meteoro que entrou na lista, que é o Bennu, tem 500 metros. A previsão dele cair em 2199. E ele fala assim, poxa, se a gente não tiver um outro planeta, a gente corre risco, porque não temos hoje uma tecnologia para parar um meteoro vindo a velocidades supersônicas, uma coisa gigante vindo do espaço. Até foi feita uma missão que chama Osiris, que pousou num meteoro para estudar, né, a composição química lá, encontrou lá carbonáceos, basicamente gelo e água, mas enfim, materiais orgânicos, para ver como é que seria o disparo de um míssil ou um sistema de foguetes propulsores para desviar esses meteoros. Mas independente do meteoro, a gente tem, por exemplo, o Sol. Fala-se muito em mudanças climáticas. Isso. É um assunto muito popular falar de mudanças climáticas. Você controla as explosões do Sol?
Não dá para controlar as explosões do Sol. O Sol é ali, uma usina nuclear ativa que está jorrando plasma para o universo, calor, radiação. E Marte, a teoria que existe é que Marte sofreu uma varredura de uma forte junção ali de plasma, varreu toda a atmosfera de Marte, por isso que Marte hoje é um país, é um planeta árido, né? Totalmente estéril. Mas sabe-se que Marte tem lá, pelas pedras, já estudaram que isso aqui é pedra de seixo, de rio. Isso aqui teve rios aqui, que atravessou. Então tinha lagos, tinha rios, provavelmente tinha uma vida orgânica. Marte, infelizmente, a gente está procurando isso. A NASA ainda não falou nada sobre isso, mas eu tenho certeza que já encontraram provas, né, de uma vida, nem que seja microbiana, eu acho que já encontraram provas disso. E sabe-se que existe água em estado sólido nos polos, ou seja, água congelada, e sabe-se que existe água embaixo do solo marciano. Então, para mim, tudo atesta de que Marte era um planeta como a Terra, com vida. Tá? Talvez não uma vida evoluída como a nossa. Isso 99,9% de chance. Mas o contexto é o seguinte. Segundo Elon Musk, nós precisamos transformar nossa civilização numa civilização interplanetária, porque nós precisamos ter este backup. Se alguma coisa dá ruim aqui, a gente tem que ter a casa do vizinho, né, para morar. E Marte ainda aponta como a melhor solução, porque a gente tem o quê? Vênus. E se você quiser ir para Vênus tomar chuva de ácido sulfúrico, é uma beleza. Recomendo, faz bem para a pele, né? Temperatura de 400 graus Celsius, né? Uma pressão absurda atmosférica, praticamente só gás carbônico para respirar, ou seja, um veneno. Então, Marte tá aí, é uma opção. Perto disso, Marte Marte tá lindo, né? Marte tá lindo, entendeu? Então, o Júpiter é gasoso, é Marte. Marte é um planeta ferroso como a Terra. E já foram feitos experimentos aí que sabe-se que dá para plantar em Marte. Tem até um filme, Perdido em Marte. Você assistiu Perdido em Marte? Você não gosta quando perguntam, né? Você já assistiu o filme que você nunca assistiu. Eu não me incomodo. Eu não me incomodo. Pode me perguntar à vontade. Só que como eu sou muito honesto na minha resposta, eu não tenho problema nenhum em dizer não. Sim, não. Eu sempre vou falar a verdade, né? Eu não vou passar por aqui constantemente e falar sim, aí vai ser aquela cena e depois eu ficar com a de alface, né? Então, não assisti, mas eu adoraria saber. Pode me explicar. O Perdido em Marte é um cara que realmente houve uma missão, pousou em Marte e tal, esqueceram ele nas circunstâncias, eu não vou dar spoiler aqui, mas ele, enfim, você pode viver embaixo da terra, em caverna, você pode usar água, você pode usar o gás carbônico da atmosfera, fazer uma hidrólise, obter oxigênio. Então, você sabe que se você regular a terra marciana direitinho, que é uma terra muito ferrosa, mas se você corrigir o pH, enfim, implementar alguns sistemas, você pode arar, pode coletar, pode produzir agricultura em Marte. Então, basicamente é o que é a nossa melhor aposta, ou para não dizer a única, né? Então eu acho legal alguém pensar nisso, né? Eu acho que alguém precisa pensar nisso, e justo ele que tá nessa função aí de expoente na atividade espacial, pensar nisso, ele é o cara certo. Então eu acho que faz muito bem. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas como ele, né? Pensando em perpetuar a nossa espécie, de alguma forma, né? Eu tive numa missão em submergível. Eu fui em Chicxulub. O que é Chicxulub? Só para você entender. Chicxulub é onde caiu um meteoro há 66 milhões de anos atrás, que extinguiu os dinossauros e
praticamente mudou o Cretáceo para a situação que a gente está agora. Apareceu apareceu a espécie Homo sapiens depois disso. E Chicxulub, que foi a última grande extensão em massa, foi uma explosão de alguns trilhões de bombas de TNT, que não só criou uma cratera de 180 quilômetros lá embaixo d'água, e é um pedaço da península também de Yucatán, mas ele criou uma poeira, primeiro ondas de 2 km de altura, você entender que a devastação foi gigante. Imagina só, se você fosse o jacaré sobreviveu, tartaruga sobreviveu, alguns animais marinhos, uma crosta relativamente forte, sobreviveram, mas se você fosse um Homo sapiens naquela época, não tinha, mas se você fosse, provavelmente você estava extinto, né? Foram ondas de 2 km de altura, invadindo o continente. O planeta todo foi tomado por poeira da explosão. Imagina quando cai o bólido, ele arranca aquela terra, e aquela terra, ela sobe com a explosão, volta na forma de chuva de lava para queimar o resto do planeta inteirinho. Então, é uma situação incontrolável. Incontrolável. Aí esses incêndios cobriram o planeta, toda a atmosfera de fumaça. Acabou a agricultura, o resto que tinha sobrado de plantas e espécies morreram. Durante 15 anos, sem céu, sem sol, morreu tudo. Então, pra você ver, o Elon Musk é um cara que fala, opa, aconteceu isso e não dá para evitar, então a gente precisa ter uma opção B. Tá aí. Destruiu os dinossauros e o jacaré sobreviveu. O jacaré sobreviveu, a tartaruga, tubarão, principalmente animais marinhos, né? Sim. Você vê o tubarão, eu tava te falando que eu fui pra Chicxulub. Então eu fui numa operação com submergível. Sabe aquele submergível, o Titan, que foi lá pro Titanic e implodiu? Sei não. Teve um submergível que tava carregando 5 turistas. Questão de 1 ano atrás, né? Tava em direção ao Titanic. Sim. Ele não aguentou a carga de pressão. Ele era um submergível com anéis de titânio e forrado depois com... Sim. Já lembrou, né? Sim. Eu tive num submergível desse, só não fui a 4 km de profundidade. Por sorte não passou. Não aconteceu. Eu fui fazer um treinamento, né? Então era o meu treinamento de voo espacial, era pilotando um submergível numa área escura do mundo, que é menos conhecida, inclusive, do que o espaço, né? Porque quando você vai nas profundezas do oceano, é uma área, por incrível que pareça, a gente conhece menos o fundo do oceano do que muita coisa fora da Terra. E ali eu fui conhecer a zona de impacto do Chicxulub. A ideia era colher tectitos, que nada mais são do que rochas que vivenciaram esse momento especial, né, no Cretáceo. Então essas rochas, o impacto foi tão grande que a rocha derrete e ela se transforma em vidro. E claro que como você está num sítio arqueológico ali de muita sedimentação, a minha missão não foi bem concluída, não consegui colher tectito, mas vi. E essa simulação, quando você utiliza submergíveis, né, tem aquelas garras e tudo mais, você tá a 500 pés de profundidade, você já tá numa profundidade que um submarino nuclear americano chega. Eu ultrapassei esses 500 pés, cheguei a 700 pés. Aliás, cheguei a 1000 pés
1000 pés você já não vê mais a luz do sol, já é impossível ver. A 300 pés já é breu total. E a 1000 pés, nenhum mergulhador, nenhum submarino nuclear, nada chega nessa profundidade. Eu fui a 2.260 pés. 2.260 pés, você vê tubarão. Você vê como eles conseguem sobreviver numa profundidade que, imagina só, a pressão da água é tão forte que você tá praticamente a 2 Empire States de profundidade. Imagina, 2 prédios de 100 andares para baixo. A pressão sobre o casco, se o casco tiver uma deformidade de 1 angstrom, que é menos de 1 milímetro, ele já pode criar uma zona de rachadura ali. E uma vez que dá uma rachadura, se for uma área muito sensível da estrutura, pronto. Todo submergível implode, que foi o que aconteceu provavelmente com o Titan. Era esse submergível que levava no Titanic. Então, a essa profundidade que eu tava, eu já senti todos os rigores do que é fazer uma operação a uma camada da Terra que poucas pessoas chegam. E você vê seres como tubarões, baleias, nessas áreas escuras, com a temperatura gélida do oceano, porque quanto mais fundo você vai chegando, menos a luz alcança, menos troca de calor. Então, a não ser que você esteja nas fossas marianas ali, com erupções ali, munindo de calor ali o fundo, mas não era o caso. Então, aí você já dá para entender como são animais que resistem a tudo. Então, o tubarão, ele é da época dos dinossauros. Ele é um predador topo da cadeia. O jacaré, enfim, também diz que ele, com aquele couro e tudo mais, é um animal adaptado para qualquer intempérie também do clima. A tartaruga tem um casco. Nós não temos nada disso, né? Nós somos ali seres totalmente frágeis. O máximo que o ser humano consegue chegar no oceano de profundidade sem equipamentos é 100 metros. Né? Isso, uma pessoa altamente treinada em apneia, provavelmente uma campeã de apneia, chega a 100 metros de profundidade. E ali eu tô falando de, 2.000 pés, se encontrar esses seres. Esses seres, então, é eles que vão governar o mundo numa situação de catástrofe. Mas tubarão não sabe fazer podcast. Não sabe fazer podcast. Tubarão, nunca vi o podcast do tubarão. Só no desenho do meu filho lá do Baby Shark, cara. Não, brincadeira, pô, né? Eu fico imaginando o teu desafio de olhar pra um camarada que nem eu e falar assim, esse cara não tá entendendo nada, né? Tu tá treinado já, né? Tu já deu muita entrevista, né? E assim, a minha audiência que tá aí, cara, se você tá entendendo a situação, o drama do Glauber, se você tá compartilhando do mesmo drama que eu, cara, digita 1 aí, né? Vamos saber, né? Digita 1 aí, vamos saber quem tá, né? Boiando, né, cara?